tem Lucas da outra sala. Aí eu fico sem saber, eu tenho que olhar na lista para depois salvar, entendeu? Então, quando vocês forem mandar, já manda no corpo do e-mail. Olha, eu sou fulano do segundo A, do segundo B. Combinado, gente? Tá? Pra gente não esquecer. Deixa eu ver se eu coloquei pagar. Ah, tá. Já tá gravando. Já estamos gravando, tá? Bom, hoje, na última aula que tivemos, nós falamos dos clubes, não, nós falamos do líder, né? Então, acabou que a gente não falou sobre o conteúdo da aula, né? Porque a Thaís, ela participou, foi muito importante, né? Claro que é importante, né? A questão da liderança. Mas hoje, então, a gente vai recapitular, ou melhor, a gente vai falar o que a gente deveria ter falado na outra aula, que é a questão do Kant, né? Immanuel Kant, né? Immanuel Kant, bom dia, Carlos. Bom dia. Escreva lá no chat, Carlos, se é segundo A e se é segundo B, tá? Deixa eu ver se todo mundo já escreveu. Lucas já, Tiago já. Tiago, deixa eu ver se o Tiago escreveu. Tiago já escreveu também, todo mundo já escreveu. Tá entrando mais um aí. Gente, eu vou compartilhar a tela como sempre, né? Lembrando que essa aula, bom dia, bom dia. Bom dia, Borelli, tudo bem? Tudo. Então tá bom. Então eu vou começar a compartilhar a tela, lembrando que essa aula ela vai ficar lá no meu canal do YouTube, tá? Então, se alguém tiver dúvida, porque olha assim, hoje nós vamos ver um filósofo, ele não é tão fácil de entender, mas do jeito que eu estou colocando, eu acho que dá para vocês entenderem bem, porque a gente está falando na questão da ética, né? E vocês se lembram que a ética, ela envolve o comportamento humano e também as relações entre os humanos, e agora isso está sendo ampliado quando a gente pensa na relação dele com o meio ambiente e os animais também, porque antigamente, né, não se tinha o direito dos animais nem a questão do meio ambiente, né, gente? Isso foi ampliado quando se percebeu que essa relação deveria ser mais ética, isto é, deveria levar em consideração o que nós acreditamos ser bom ou ruim, tá? Lembrando que ser bom e ruim, gente, não nasceu com a gente, nós criamos o que é bom e o que é ruim, tá? Através da ética, dos princípios e valores que nós temos. Então, dependendo daquilo que eu valorizo, uma coisa serão bem e coisas serão mal. Entende? Tudo vai depender dos meus valores e dos meus princípios, tá? De onde eu parto para dizer que algo é bom? De onde eu parto para dizer que algo é ruim? Antes de começar a compartilhar, só vou falar isso. Eu estou trabalhando, por exemplo, no 8º ano, na minha eletiva, a respeito do Holocausto brasileiro, né? E na época que houve o Holocausto brasileiro, chama-se um Hospital Colônia, em Barbacena, Minas Gerais, era um hospício brasileiro enorme, onde as pessoas iam para lá, aquelas que eram consideradas loucas. Problema é que o louco, ele não era o louco na visão que nós temos hoje, né? O louco é aquele que ele vê certas coisas de modo diferente do que está acontecendo e ele acredita nisso, né? E tem vários tipos de loucura que a gente pode pensar, né? Mas o louco, na época que existia estes hospícios, que não era só em Barbacena, mas em Barbacena foi feita uma reportagem, se percebeu que ali tinham algumas características do Holocausto da Segunda Guerra Mundial contra os judeus, né? Se tinha uma visão diferente do que era louco. Então, louco, gente, não era esse que eu acabei de falar. O louco era todo aquele que era diferente, né? Então, o que eu dou valor? O que é bom e o que é ruim vai depender de uma época, tá? Por isso que a ética ela vem nos trazer a reflexão sobre isso. E é através do ramo da ética que a gente pode mudar esses conceitos, porque ela vai perguntar aonde que eu fui buscar aquela regra moral que eu uso. Por exemplo, quando eu digo não matar, é uma regra moral, né?
E não só regra moral, né, gente? É uma regra dos direitos humanos, que é uma declaração, é uma lei também, né? Onde quem matar é punido, que é a lei criminal. Então, isso, além de ser moral, ele também amplia. Agora, por que eu digo não matar? Eu estou protegendo o quê? A vida. Logo, o que eu valorizo? A vida. Percebe? Que quando eu faço a pergunta ética, eu descubro qual o valor que eu estou defendendo, tá? Então, a ética, ele vem nesse sentido. Antes de eu compartilhar os slides, tudo bem? Deu para entender essa introdução que eu fiz? Entendi. Todo mundo entendeu? Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Porque eu falei coisas importantíssimas aqui, né? Tudo bem? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? E enquanto eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver quem quer entrar ou não, tá? Então, se tiver que ver alguma coisa, vocês me gritem aí, porque eu só ouço, tá? Eu não consigo ver vocês. Bom, no começo, então, tá? Então, hoje é a primeira aula do segundo bimestre online. Lembrando que esse conteúdo ele vai cair só para o segundo bimestre, então não se preocupem. Os roteiros do primeiro é só até o quinto mesmo. E vocês têm a chance dessa semana ainda mandar. Né? Teve uma alteração aí no calendário, não do bimestre, do final do bimestre, não no calendário, assim, no sentido de dar mais chance para vocês, tá? Então, quem não mandou, tem chance de mandar ainda. Aproveitem até sexta-feira, hein? Bom, a dica da professora que eu não vou cansar de falar, e vocês vão ouvir isso, e eu até ampliei aqui, né? Tem alguns estudos, isso aqui é neurociência, tá, gente? Tem alguns estudos de neurociência que dizem que isso aqui, em certo sentido, caiu por terra, né? Porque nós temos uma mente aí espontânea, que resolve os problemas espontâneos, e tem uma mente aí que deveria resolver os problemas mais complexos, só que ela demora um pouco mais para resolver. Mas existe na pedagogia, existe alguns autores, né, que não são só filósofos, mas são pedagogos, né, que falam dessas três tipos de pessoas, tá? Isso pode ser ampliado? Gente, pode. O tempo todo se está ampliando o como nós somos, porque nós somos muitos. Nós temos muitos jeitos de aprender, nós somos criativos e maravilhosos, né? Só que existem pessoas, por exemplo, que ouvem melhor, que aprende melhor ouvindo música, ouvindo a professora, né? Essas pessoas, por exemplo, elas estão ouvindo e ao mesmo tempo estão fazendo outra coisa e elas estão aprendendo mesmo assim. Existem aquelas pessoas que são sinestésicas, elas precisam fazer as coisas. Então, essas vão ter que escrever para aprender. Existem aquelas que são visuais, elas aprendem mais, por exemplo, se for um infográfico, se vê um filme, se vê um seriado. Então, gente, o que eu peço para vocês é que vocês olhem para vocês mesmos, isso é autoconhecimento, que vocês olhem para vocês mesmos e percebam quando eu aprendo melhor. Explorem ao máximo essa característica, esse talento. Porque isso é bom. Se você descobrir isso, gente, eu aprendo melhor ouvindo. Tá, então, gente, tem um monte de audiobook falando no assunto. Aproveita uma hora que você está lavando louça para sua mãe, uma hora que você está no ônibus, fica ouvindo audiobook, em vez de ouvir algumas músicas. Tira um tempo para isso. Eu sou mais escrevendo, então copia. Ouve a aula e vai copiando, tá? Então, essa é a dica da professora que eu não vou parar de falar, tá? Esse é o meu canal, não esqueça que vai estar lá gravado, né? Bom, vamos para o Kant, tá? O Kant, ele descobriu algo que é a nossa capacidade de nos autogovernar. Isso significa autodeterminação, que chamava Aristóteles, né? Que também é a autonomia, né? Tudo alto, alto, alto. Por quê? Porque é eu, né? Auto, em grego, é eu. Então, autonomia. O que é nomia? Norma. Né? Então, eu e as minhas normas. Né? Então, autonomia é quando eu me dou as normas. Né?
Então, para que eu faça isso, tá, se eu dou as normas, então isso significa que eu não preciso seguir as normas da sociedade? Sim, eu preciso. Eu preciso porque eu também, além de ser autônomo, eu também sou relacional. Isso significa que eu não nasci para viver sozinho. Por quê? Porque senão nós não, por exemplo, nós não teríamos nascido na família. A família é uma comunidade, é a primeira comunidade que a gente vive. E só pelo fato de eu nascer e depender de um outro ser humano para sobreviver até certa idade, porque eu não nasci completo, já significa que eu preciso do outro e que eu não nasci para viver sozinho. Veja, estou tentando convencer vocês de que não adianta ser uma Lília, que eu não ser autônomo não tem nada a ver com viver sozinho. Ser autônomo é ter a característica de saber que eu posso decidir por mim mesmo. Isso significa que eu posso refletir sobre o que estão me falando, o que estão me dizendo, o que a mídia diz, o que o professor diz, ou o que o meu pai diz. E eu posso chegar às minhas próprias conclusões. E aí, Kant, gente, eu gosto muito do Kant, porque ele é assim bem otimista, né, quando ele fala dos imperativos, porque ele diz o seguinte: imperativo categórico e hipotético. Ele faz assim, né? Ele demorou 20 anos, gente, para fazer essa obra. Quando ele fez, ninguém entendeu. Aí ele teve que fazer uma outra obra. Ele fez a Crítica da Razão Pura, que fala dos imperativos, principalmente do categórico, que eu já vou explicar. E aí ele demorou 20 anos, né? Ele era assim, ele era professor de universidade, alemão, e ele era muito regrado, né? Kant, quando as pessoas acertavam o relógio quando viam ele passar de manhã, porque ele não se atrasava nunca, então ele era bem assim regrado, né? Os alemães têm essa característica, não indo pelo lado do estereótipo, mas isso é uma piadinha aí filosófica, né? Mas o que acontece? Então, Kant, sendo dessa forma, ele levou 20 anos rigoroso do jeito que ele era. Ele levou 20 anos para fazer a Crítica da Razão Pura. Ele acabou de fazer a Crítica da Razão Pura, ele publicou. Ao publicar, ninguém entendeu nada. O que é esse bendito dessas categorias a priori que ele está colocando? Aí ele fez uma outra obra explicando isso na prática, né? Crítica da Razão Prática. Né? Como que eu vou colocar isso na prática? Porque Kant, ele era um idealizador, né? Ele era racional a ponto de não se ligar com a realidade, mas que nós poderíamos pensar fora dela sem levar isso em consideração. E aí veio o Hume, um empirista que vocês estudaram no primeiro ano, que a gente só aprende pela experiência. Né? Aí, juntando essas duas coisas, Kant escreveu a Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão Prática. E aí, gente, o que isso tem a ver com a ética? Então, como ser autônomo se eu tenho que lidar com as leis fora de mim? Como que eu decido isso? Aí Kant diz assim, sabe por que existem leis universais? Porque nós temos certas formas a priori. Tem algo em nós que é nosso, que é o jeito com que a gente vê o mundo. Vou repetir, tá, gente? Para vocês entenderem. Segundo Kant, nós temos as formas a priori, que é um jeito que nós temos específicos por sermos racionais de ver o mundo. Vou repetir de novo. Nós, como seres racionais, nós nascemos com formas a priori, quer dizer, nós nascemos com um jeito específico de ver o mundo que é só nosso. Por exemplo, as intuições de espaço e tempo. Então, nós só conseguimos entender algo dentro do tempo. Algo que tem passado, presente e futuro. Algo que tem limitação. Quando eu penso em algo, ele está sempre em algum lugar no tempo. Ele passou, ele está agora nesse momento, ou ele foi para o futuro. A gente não consegue pensar algo sem estabelecer se aquilo está acontecendo agora, se aconteceu no passado ou se vai acontecer. Vocês entenderam isso? Entenderam? Mais ou menos. Entendi. Tá. Quem falou mais ou menos? Eu, Carlos.
Carlos. Só essa última parte, mais ou menos, que eu não entendi. Tá, então vamos pensar no espaço e no tempo. Tenta pensar alguma coisa que não esteja no tempo. Que não seja assim, que ao mesmo tempo que você pensou aquilo, você tem a sensação de que aquilo ou é do passado, do presente ou do futuro. Se você está pensando, é porque é agora, é presente. Né? Como assim? Olha, eu estou pensando em alguma coisa agora, certo? Isso que eu estou pensando agora pode ser algo que está acontecendo no presente, pode ser algo que aconteceu no passado, Oxi. ou pode estar ligado com algo do futuro. Sim. E eu Oxi. posso provar isso. Gente, é loucura total. Pensem o seguinte, né? Falem alguma coisa de algum pensamento que passou agora na cabeça de vocês. Não entendi nada. Não entendi nada, né? Agora eu te pergunto uma coisa, ó, usando isso, não entendi nada. Tá, como que você sabe o que é entender? Você aprendeu isso em algum lugar? Claro. Então isso é passado, presente ou futuro? É claro que tá no passado. Isso. Aí quando você fala isso, quando você Nós pensa isso, usamos você no trouxe presente. no presente. Então isso significa, segundo Kant, eu acabei de provar para vocês que não tem como nós pensarmos algo sem colocar ele no presente, no passado ou no futuro. Ah, tá. Você entendeu agora? Entendi. Então. Se eu penso, é porque um dia eu aprendi. E quando eu falo para mim mesmo, um dia que vocês responderam isso, não responderam isso? No passado, não foi? Sim. Então eu tenho essa consciência de que existe um passado, um presente e um futuro que eu uso o tempo todo e tudo tem que passar por isso para me entender, é o que ele chama de intuição do tempo. Agora deu para entender? Agora sim. Tá vendo? Kant é esperto, gente. É esperto. E aí Kant diz outra coisa, que tem o espaço também. E isso é uma lei física que vocês estão tendo, né? Existe como algo, um objeto, ocupar dois objetos ocuparem o mesmo espaço? Tem um cara que fala que não lá, né? Diz o cara que não, né? Eu acho que a gente pode até, hoje em dia, tá tendo algumas teorias aí que pode até, mas a gente, vamos falar porque Kant é do século XIX, né? Ele é o pai do iluminismo. Então, vamos pensar no seguinte, então. Eu ainda estou pensando na lei de Newton, né? Teve algumas mudanças aí, mas tudo bem, vamos pensar nesse sentido nas leis da física, né? Não tem como um objeto ele ocupar, dois objetos ocuparem o mesmo espaço, né? É como, por exemplo, se eu estou sentado numa cadeira, para mim sentar naquela cadeira, tem que tirar quem está lá, a não ser que ela esteja vazia, é a mesma coisa. Então, quando eu penso em algo, eu penso levando esse critério. Entenderam? Quando eu vou pensar em algo, eu tenho que pensar uma coisa de cada vez, naquele lugar específico. Entenderam que é a forma do espaço que ele diz? Quando eu vou pensar, a minha imaginação é maravilhosa, só que eu sou limitada pela questão do espaço. Se eu penso o espaço dessa forma, então toda vez que eu for pensar num objeto, eu sempre vou pensar nele naquele espaço específico. Não dá para me pensar nele de outra forma, né? E aí, gente, ele diz assim como eu tenho as formas a priori, eu tenho também, sabe o quê? A ética em mim. Ele diz assim, não dá para mim ter algo que seja para todos, mas tem uma coisa em mim que tem em todo mundo, que é uma vontade. Mas não é uma vontade qualquer, entende? Não é uma vontade é uma vontade por si. É uma vontade de acertar, né? Quando eu vou fazer alguma coisa, eu sempre tenho vontade de acertar aquilo, né? E se eu tenho essa vontade, logo eu posso fazer leis universais. Por quê? Porque todo mundo vai seguir essa lei. Aí eu vou falar para vocês o imperativo. O que é? O imperativo é aquilo que eu dou uma ordem para mim mesmo.
Por exemplo, todo mundo que está aqui queria estar na aula de filosofia? Pode responder com sinceridade. Mais ou menos. Mais ou menos. Por aí. Por aí, o que mais? Ah, então. Quando você falou isso, significa que metade de você não queria estar. Isso significa que você sabe o que você fez com você? Quem que falou foi o Carlos? Eu. Carlos, sabe o que você fez com você? Você usou a sua característica do imperativo categórico. Você deu uma ordem para você mesmo. Você falou assim, não estou afim de vir, mas eu vou. E você agiu. Isso é um imperativo. Sabia? Você acabou de dar uma ordem para você mesmo. Então, Kant diz assim, que nós, como seres racionais, nós somos tão ligados à questão da racionalidade, que eu ajo conforme a... Olha, grava isso, hein? Podem escrever no caderno de vocês. Haja conforme aquilo que alguém pode imitar, tá? Por exemplo, né? Aí eu tô falando, falei o imperativo é a ordem que o sujeito racional dá para si mesmo, independente da sua vontade específica. Isso é vontade por si, né? Vontade por si é uma vontade que ela independe de algo, né? Mas é uma vontade de acertar, de fazer o bem. Então, por exemplo, age conforme a sua ação possa ser imitada por todos. Age conforme a sua ação possa ser imitada por todos. E essa frase, eu gosto tanto dela que eu coloco no meu e-mail. Se vocês olharem no meu e-mail, quando vocês recebem, tá lá essa frase. Então, quem não conseguiu pegar, pode pegar lá no e-mail. Bom, e aí o que acontece, gente? Eu dei ordem para mim mesma, mas por que eu fiz isso? Porque eu tenho essa característica racional de sempre acertar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? E vocês vão falando o horário para mim aí, que eu acho que eu tô até meio... 11h12 agora. Tá, então, vai falando aí, porque eu vou me empolgar. Até aqui tudo bem, né, gente? Tá dando para entender. Uhum. Muito bem. Aí, o que acontece? Aí eu tenho imperativo, eu tenho essa característica, mas eu tenho uma característica ligada à minha vontade por si, porque eu sou um ser racional, porque tem coisas que eu não posso explicar. Ele diz assim, tem coisas que não dá para me explicar, minha racionalidade não chega lá porque eu penso só através do espaço e do tempo, então não tem como. Se existir algo na realidade que que possa ser entendida sem espaço e tempo, talvez eu não consiga entender. Então, não adianta eu ficar pensando nisso. Então, vamos para a prática, ele fala, né? Então, vamos pensar como eu posso usar essa característica racional a meu favor e a favor da sociedade. Bom, então, existe o imperativo. O imperativo é a ordem que eu dou para mim mesmo. Então, independente da minha vontade geral, existe uma vontade em mim tão grande de acertar que eu sigo aquilo que eu não gostaria de fazer, como o Carlos, que ele acabou de falar, né? Ele falou assim, mais ou menos. Mas aí, o que ganhou? A minha obrigação, né? Então, a minha obrigação ganhou. Mas porque eu queria fazer isso? Não. Porque a minha vontade é de acertar. Age conforme a minha ação, ela possa ser imitada por todos. E se é todos, é todos. Então, por exemplo, o meu vizinho comprou um cachorro. Esse cachorro, ele late todo dia à noite e me acorda. E pior, o meu nenenzinho, ele tem 2 meses. E quando eu consigo botar o meu filhinho para dormir, aquele cachorro começa a latir, ele acorda. Nossa, que ódio que eu tenho desse cachorro. Aí, sabe que aí eu faço um plano. Eu falo assim, olha, eu vou jogar veneno para esse cachorro. Eu vou jogar veneno para esse cachorro. Aí eu vou lá, pego um pedacinho de carne, coloco o veneno e jogo lá no quintal do vizinho. Aí eu vejo até o cachorro comer, eu dou aquela risadinha. Aí eu só vejo o vizinho gritando. Minha mãe tá rindo aqui, gente. Eu só vejo um vizinho gritando que o cachorro morreu. Aí eu dentro de mim falo assim, ai, que alívio, não vai mais. Aquele cachorro não vai mais acordar meu filho. Olha, gente. O que vocês acharam dessa ação que eu fiz? Péssima, horrorosa. Horrorosa, Muito né, ruim. Carlos? Não, muito ruim, muito ruim. Muito ruim, né, Carlos? Você acha que... O que você acha? Você acha que isso aí todo mundo pode fazer? Não, ninguém pode fazer, na verdade.
Ah, ninguém pode fazer, né? Então, por que eu tenho autonomia? Eu posso fazer tudo o que eu quero? Eu posso fazer tudo o que eu quero, então? Mas sim e não. Então, segundo Kant, eu tenho uma vontade por mim que diz o seguinte para mim: eu não posso fazer isso, que é o que vocês acabaram de falar. Eu não posso fazer isso porque isso não pode ser seguido por todo mundo. Então, a minha vontade é de fazer isso, não é? Mas aí eu paro e penso e falo assim: não, gente, não, isso não tá certo. Eu não vou fazer. Eu vou lá conversar com o vizinho, falar assim: olha, eu tenho até vontade de matar seu cachorro. Faz alguma coisa, leva no veterinário, né? Dá um remedinho. Tenta falar, entendeu? Eu vou tentar o quê? Amenizar a situação. Por quê, gente? Você já pensou se todo mundo matar cachorro por causa disso? Eu nem sei se existiria mais cachorro, né, gente? Porque tem os cachorrinhos, quando tá aprendendo aí, eu sei que os bichinhos choram mesmo, né? Quando tá desmamar. É que nem, né, qualquer animal tem essa questão, né, do desmame e da adaptação, etc, né? Mas, gente, isso que o Kant diz para nós é muito usado no direito e a gente pode pensar, sim, que isso ele pode ser um critério ético para que a gente possa agir ou não, né? Carlos, por mais que você não queira, você usou o imperativo categórico. Porque você disse, olha, a minha ação de não ir para a aula não pode ser imitada por todos. Porque se todo mundo fizer isso, adianta ter aula? Não, Fala mais alto. não. Não. Então, isso significa que quando eu penso como um sujeito racional que eu sou, eu levo em consideração a vontade por si, que é uma vontade que está em todos, que é a vontade de acertar. Né? Que é a vontade de fazer aquilo que pode ser usado por todos. Então, esse é um critério ético, é um critério moral. Kant usa muito a palavra moral, mas eu não gosto muito de usar, porque a moral é mais a regra pronta, né? E no imperativo categórico, você pode usar em tudo, gente. Em tudo. Né? E nós usamos em tudo, só que nós não nos apercebemos disso. Deu para entender o imperativo categórico? Uhum. Agora tem o hipotético. O hipotético ele é um pouco mais prático, né? Porque o hipotético vem de hipótese, né? Então, é aquele imperativo que eu faço a mesma pergunta do categórico, só que aí é um objetivo que eu tenho, né? Então, eu digo assim, o que eu posso fazer para fazer uma universidade? Primeiro, eu tenho que, quando eu faço essa pergunta, eu estou tentando achar um modo certo de fazer aquilo que seja bom para todas as pessoas que querem fazer universidade. Entenderam? Então, o imperativo hipotético, ele parte de uma hipótese, né? Eu quero, você analisar algo que você queira, né? Objetivamente. Então, tá. Então, isso já é a vontade específica por algo. Então, eu quero fazer universidade. Então, para mim fazer universidade, eu preciso terminar o segundo do ensino médio, preciso terminar o terceiro e preciso prestar vestibular, né? E quando eu visualizo isso, pensando na questão do tempo, aí eu crio um imperativo hipotético. Então, para que eu possa, uma sentença, para que eu possa chegar a cursar uma universidade, eu preciso terminar o ensino médio. Né? Então, isso é uma sentença hipotética, num caso específico. Então, aí eu posso criar um imperativo hipotético. Aí você vai dizer assim: todos os jovens que queiram cursar uma universidade têm que terminar o ensino médio. Isso é imperativo hipotético. Então, o categórico, ele pode ser usado para tudo, mas ele não tem um conteúdo específico. Mas ele pode ser usado para tudo, porque eu faço uma pergunta geral. E isso que eu estou fazendo, o que eu quero fazer, o que eu pensei em fazer, pode ser usado por todos? É para o bem de todos? Se pode, eu faço. Se não pode, eu não faço. Isso é o categórico, tá? Que é a base de uma ética, de um jeito que eu penso a vida. Agora,
O imperativo hipotético, você pode colocar ele para objetivos específicos. Então, quem quer fazer universidade vai seguir um certo imperativo, ou uma ordem, né? Quem vai fazer o curso técnico vai seguir outro. Isso eu estou dando um exemplo irrisório aqui. Entenderam a diferença de um e de outro? Uhum. Entenderam, né? Isso é a ética de Kant ou a moral kantiana, tá? Que ela é muito usada no direito também. Tá? Então, aí eu coloco para vocês o a priori e o a posteriori de Kant. O a priori são essas formas. Gente, pensa no seguinte, ó. Vocês já viram, quem aqui já brincou com aquelas formas de criança, que é assim, você tem o encaixe e você tem um lugar onde encaixar. Então, você tinha, quando era criança, você tinha o triangulinho, aí você colocava no lugar do triângulo. Aí você tinha a luazinha, e você colocava na luazinha. Quem lembra desse brinquedo? Eu lembro. Então, as formas a priori é mais ou menos isso, tá? Então, se eu tenho algo acontecendo na minha frente, eu penso segundo... Lembra que a gente conversou sobre espaço e tempo? É o jeito com que eu entendo o mundo. Então, aquilo que está acontecendo, ele vai entrar na minha cabeça segundo esses formatos aí, né? O jeito com que eu entendo o mundo, tá? Então, isso é as formas a priori. E quando eu falo do imperativo categórico, ele está dentro dessas formas, né? Então, eu só vou aceitar aquilo que eu acredito que pode ser usado por todos. Isso é uma forma a priori, gente, isso é um princípio, isso é um valor. Eu só vou aceitar que passar por isso. Entenderam a priori que ele está falando? É como se eu tivesse nascido com essas forminhas lá na minha cabeça. Pensa mais ou menos assim, né? E o a posteriori são essas forminhas preenchidas com aquilo que está acontecendo. Então, tá, eu tenho que agir segundo algo que é bom para todo mundo. Tá, se eu tenho que agir assim, mas eu tenho que fazer universidade. Então, nesse sentido, então, o que seria bom para todo mundo? Seria que todo mundo terminasse o ensino médio. Aí eu criei o quê? Imperativo hipotético, que é o que ele chama de a posteriori. Depois da experiência, tá? A priori, antes da experiência, já tem comigo. Tá vazia lá esperando só eu usar. E a posteriori é aquilo já preenchido com aquilo que está acontecendo. E aí eu chego no resultado que eu quero. Deu para entender? Sim. Deu? Quem não entendeu quer fazer alguma pergunta, que aí a gente já está indo para o final, né? Não, entendi tudo. Entendeu tudinho, amor? Ai, que bom, porque depois vai ter o roteiro para fazer. Eu vou terminar aqui o compartilhamento. Olha, então tem aqui a definição dos imperativos, tá? Que é o que eu falei para você, né? Ordens que o sujeito racional, por ser racional, ele dá a si mesmo, seja por ser certo, que é aquilo que a gente conversou do categórico, seja em vistas de um objetivo, que é o que a gente falou da hipótese que eu quero resolver. Esse é o Kant, e aqui está, ó, se vocês quiserem printar a tela, age de tal forma que a máxima do teu querer possa valer em todo o tempo, também como princípio de uma legislação geral. Então, se é geral, então age conforme possa ser usado para todos, tá? Aqui está um pouco mais elaborado, tá bom? E aqui tem alguns exemplos do imperativo, tá? Que não vai dar tempo da gente ver, tá? E aqui tem o dos líderes, né? Que a gente viu na semana passada. Eu acabei que pulei o Kant para a gente fazer aí. Interromper compartilhamento, deixa eu ver a cara de vocês, né? Bom, está todo mundo aqui ainda, que bom, né? Então, não foi tão ruim assim. Foi não. Foi bom, Carlos, Foi que bom. bom. Né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, tô de boa. De boa? Rafael, Samira, Júlia. Eu nem sei qual que é a próxima aula de vocês, já está indo, né? Foi bom, né, gente, ter ampliado um pouquinho, né? Porque a gente não se atrasa, né, gente? Ampliado para 45 minutos, eu acho que melhorou um pouquinho, né? Tudo bem, então? Olha, lembrando que essa aula ela foi gravada, tá? Então, eu vou colocar lá no meu canal, tá? Então, quem tiver dúvida do Kant, pode ir lá, que depois vai ter o roteiro. Aí, se vocês tiverem dúvida, vocês vão lá e assiste de novo a professora falando.
tá? E qualquer coisa, vocês podem falar comigo, isso já vai cair para o segundo bimestre, tá? Gente, então é isso. Um grande beijo para vocês. Tchau, Tá? professora. Nós, tamo junto. Tchau, tchau pra você. Até a próxima. Tchau, professor. Até. Tchau, tchau. Tchau, gente. Ó, não esqueçam, quem não colocou o nome no chat, antes de sair, coloca. Fulano de segundo A ou do segundo B. Coloca lá, não esquece. Tchau, gente. Tchau. Tchauzinho. Podem ir saindo. Vou interromper a gravação.